Olá a todos, bem-vindos à série de vídeos sobre nomenclatura de química inorgânica. Este vídeo vai tratar especificamente da introdução a compostos iônicos e hidrácidos. Esse livro vermelho que vocês estão vendo aqui na frente é a referência da IUPAC para a nomenclatura inorgânica, porém ele tem mais de 300 páginas e foge ao escopo desse vídeo. Trataremos apenas da nomenclatura inorgânica de ácidos mais simples, que é normalmente utilizada em laboratórios e no vestibular. Essa foto que vocês conseguem ver aqui à esquerda é dos Svante Arrhenius. A tese de doutorado dele foi sobre os compostos que, quando dissolvidos em água, são divididos em uma parte positiva, chamada cátion, e uma parte negativa, chamada ânion. A própria água se divide em pequena quantidade em um cátion H+, ou H3O+, se você preferir, e OH-. Esse cátion H+ é normalmente chamado de hidrônio, enquanto o OH- é chamado de hidroxila. Todos os compostos que, quando colocados em água, liberam como parte positiva apenas H+, são chamados de ácidos, enquanto que os compostos que liberam como parte negativa apenas o OH- são chamados de bases. Eles são o fundamento para a nomenclatura de química inorgânica. Mas hoje vamos tratar apenas do que são ácidos. Como eu disse, espécies que meio aquoso podem gerar íons H+. Esse AQ aqui embaixo significa que é um H+ dissolvido com algumas moléculas de água. Ou seja, esse H+ não está isolado sem nenhum elétron, ele sempre vai estar preso a uma ou mais moléculas de água. Junto com o H+, sempre tem que ser liberada uma espécie negativa, que vai balancear a carga no final. O que eu quero dizer com balancear a carga? Como a molécula que eu tinha originalmente não tinha nenhuma carga, após dissolver em água, a carga total precisa continuar sendo zero. Então vai liberar a mesma quantidade de cargas positivas, nesse caso apenas H+, e negativas, que é onde vamos focar para descobrir quem é o nosso ácido. Essa espécie negativa é chamada de ânion, e os ânions correspondentes definem suas propriedades, incluindo nomenclatura, força do ácido e por aí vai. Como eu posso relacionar a nomenclatura do ácido com a nomenclatura do ânion? Os ácidos em geral só podem ter 3 sufixos: oso, ico ou hídrico, como vocês podem ver aqui no poeminha. Para cada sufixo de ácido, nós temos um sufixo de ânion correspondente, basta trocar. Os sufixos possíveis para ânion são ato, eto e ito. Falaremos mais de como usar cada um depois, mas, por enquanto, o que vocês precisam gravar é o poeminha. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Sabendo esse poeminha, vocês já são capazes de nomear o ácido correspondente a um íon, ânion, ou o ânion correspondente a um ácido, vice-versa. Vamos a alguns exemplos. O ácido clorídrico, se vocês lembrarem lá do poeminha, te meto no vidrico. Tiro a palavra ácido e vou substituir hídrico por eto. Então o ácido clorídrico gera o ânion cloreto. O ácido sulfúrico tem o sufixo ico. Se vocês lembrarem lá do poeminha, te mato, te pico. Então o sufixo correspondente a ico é o ato. O ácido sulfúrico vai gerar o sulfato. Só tomem cuidado para não falar sulfurato. O R some quando a gente gera o nome do ânion, por questão de facilitar a pronúncia mesmo. Como vocês podem ver aqui, o HCl veio do limpa-piso,
é muito comum encontrar como produto de limpeza, enquanto o ácido sulfúrico é mais comum ser encontrado como ácido de bateria. Eles são dois dos ácidos mais comuns de serem utilizados em laboratório e na indústria. Aqui embaixo temos mais um ácido, o ácido hipocloroso, que gera os íons hipoclorito. Prefixos não vão mudar do ânion para o ácido, basta repeti-los. Mais uma vez, retiro a palavra ácido e troco oso por ito. Se eu quiser transformar a minha molécula de ácido na minha molécula de ânion, basta eu tirar quantos H's forem e trocar cada H por uma carga negativa, porque o H vai embora com uma carga positiva e deixa uma negativa para trás. Então o HCl vai gerar o Cl-. O H2SO4 vai gerar o SO4 2-. Como tem dois H's, duas cargas negativas. O HClO vai gerar o Cl-. Mesma coisa se eu quiser transformar o ânion em ácido. Basta eu trocar as cargas pelo mesmo número de H's. Para facilitar a nomenclatura, dividimos os ácidos em 4 classes. Apenas estudaremos as 2 primeiras nessa série de vídeos, porque as outras não são pertinentes a uma nomenclatura tão geral. Os hidrácidos são os ácidos que não contêm oxigênio. Eles geralmente contêm um único elemento central ligado ao H. Exemplo, HCl ou H2S, o ácido clorídrico, o ácido sulfídrico. Os oxiácidos contêm oxigênio, é a principal diferença entre eles. Tem um elemento central, os hidrogênios que vão sair como H+, e os oxigênios, que estão balanceando a carga aqui, vão determinar o NOx, e a nomenclatura deles acaba sendo mais complicada por causa justamente desses oxigênios. Mas não tem mistério nenhum, também. Aqui embaixo vemos os ácidos orgânicos. Eles fogem ao escopo desse vídeo, mas em resumo, eles têm um hidrogênio ligado ao carbono e esse hidrogênio não ioniza. A classe de compostos orgânicos tem uma nomenclatura própria que é bem mais extensa do que a de compostos inorgânicos. Não falaremos dela nessa série. E por último, os ácidos complexos, que normalmente têm um metal no centro e não são tão comuns, por isso não serão abordados aqui também. Para nomear os hidrácidos, basta você saber qual é o elemento que aparece ali e adicionar ácido e hídrico. Se vocês lembrarem do poema, o sufixo hídrico vai gerar o sufixo eto para o ânion, justamente por causa do último verso, timeto no vidrico. Vamos fazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. HCl, o elemento é o cloro, então ele vai gerar o ácido clorídrico. H2S, o elemento central é o enxofre, então ele vai gerar o ácido sulfídrico. Não é o ácido enxofídrico. O ácido derivado do enxofre usa o radical sulfo, que tem a ver com enxofre em latim. Aqui nós temos um átomo de carbono com carga negativa e sem nenhum oxigênio. Então ele é um átomo de carbono e como ele está na forma de ânion, ele vai virar um carbeto. Em alguns lugares vocês podem encontrar carboneto também, mas não é tão usual. Aqui embaixo temos um fósforo. Como ele não tem oxigênio e ele tem carga, ele vai ser um ânion de hidrácido. Então ele vai virar o fosfeto. Atenção a um detalhe. O hidrácido é sempre composto de um elemento central mais hidrogênio. Só que esse elemento central precisa sair com a carga negativa, porque senão não é um ácido.
O hidrogênio com carga negativa geralmente vai existir com metais, como vocês podem ver, são os que têm eletronegatividade menor que o hidrogênio, e eles são chamados de hidretos. E alguns compostos parecem hidrácidos, mas eles têm uma nomenclatura própria, ou por não serem ácidos, ou porque eles têm umas características comuns, que originalmente seu nome derivou da história, não da química. H2O, como vocês devem saber, é água, e NH3 é chamado comumente de amônia. Não é um ácido, é uma base e falaremos sobre ele mais tarde. CH4 não se dissolve em água, não ioniza, é chamado de metano. Ele é nomeado por causa do C ligado ao H pela nomenclatura orgânica. E o HCN não tem um elemento central, mas dois. Esse grupo CN, quando está junto, é chamado de ciano. Então esse daqui vira o ácido cianídrico. Bom, oxiácidos ficará para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem suas sugestões aqui embaixo e até mais.